Olha, fica à vontade. Obrigada. Quer que Deixa eu ver se tá. tire essa lâmpada? Podia apagar essa daqui da frente, né? É que ele apaga assim. É. As duas? A de trás. É, pode deixar. Não, não tem. Tem não? Eu já falei da outra vez, né, gente? Só não pode dormir, então. Gente, boa noite, né? Na verdade, esse tema, né? O espírito protetor, é um estudo, né? Não é uma palestra, é um estudo. E nós temos lá no Livro dos Espíritos, da questão 489 até 520, né? Falando sobre anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Tá? Quem tiver dúvida, ficar com alguma dúvida, é só procurar no Livro dos Espíritos. Tá? E se quiser perguntar alguma coisa também, a gente não souber, a gente consulta o Livro dos Espíritos. E se alguém quiser acrescentar alguma coisa que eu deixar passar aqui. São várias questões, né? Não vai dar para a gente falar de todas, mas as que eu achei mais interessante, mais importante, nós vamos falar aqui. Tá joia? Então, anjos da guarda, né? Anjos protetores, familiares ou simpáticos, da questão 489 a 520. A gente sabe que a gente, né, o tempo inteiro nós temos contato com espíritos desencarnados. Né? Tem a questão do Livro dos Espíritos, perguntam, né, qual a influência dos espíritos na nossa vida, mais do que vocês possam imaginar. Né? Porque eles estão do nosso lado o tempo inteiro. A gente está, né, sempre, a gente não tem olhos de ver, mas que eles estão aí, isso é fato, né? Você nunca está sozinho. Cada um de nós possui um espírito protetor que nos ampara e aconselha. Então, a misericórdia de Deus, né, faz com que nós venhamos aqui no nosso planeta, né, cumprir provas e expiações, mas sempre tem alguém do nosso lado, que nós não vemos, mas está sempre do nosso lado. Alguém aqui tem dúvida de que tem um espírito protetor? Alguém já sentiu a presença dele? Às vezes a gente tem uma vozinha falando, você dialogando com você mesmo. Às vezes você pensa, é coisa da minha imaginação, né? Eu tenho muito disso comigo, né? Nossa, Sônia, você é burra demais, como é que você faz uma coisa dessa? Não, aí você vai conversando com você mesmo, né? Às vezes não é nem a sua consciência conversando com você. Às vezes é o seu espírito protetor que está conversando com você, né? A gente vê casos de pessoas que não precisam passar por algum acidente de avião, né? Lá nas Torres Gêmeas nós vimos, aqui nesse avião que caiu, né, em Chapecó, parece, né, aqui no sul do Brasil, pessoas que não precisavam passar por algumas tribulações ou desencarne coletivo, foram impedidas, né, de ir naquele voo, aquele trabalho naquele dia. Depois que as Torres Gêmeas caíram, né, nós vimos muitos relatos de pessoas que perdeu o chinelo antes de sair de casa, né, ou perdeu um par de sapato e não conseguiu sair, chegar no trabalho a tempo e houve o atentado e aquela pessoa não estava ali. Então são vários casos. São os nossos anjos nos protegendo. Nós não precisávamos passar por aquele tipo de situação, então ele vai te proteger. Muitas vezes, alguma coisa acontece para que a gente não saia de casa, não fiquem nervosos, não, né? O nosso anjo protetor que está ali te impedindo de seguir naquela hora aquele caminho. Muitas vezes te dá um livramento de algo que pode vir a acontecer ali na frente e a gente não entende isso. Fica nervoso porque perdeu a hora, que não sei o que lá mais tal. Muitas vezes é um livramento que nós temos. Então a gente tem que pensar e agradecer. Na verdade, é muito raro a gente orar pelo nosso protetor. E a gente até fala, né, protetor de criança tem muito trabalho, né? Porque fica ali atrás, eu acho que o protetor da criança, o nosso protetor, ele não fica grudado em nós, não. Né? De onde ele está, ele consegue nos intuir, nos acompanhar, nos ver. Mas o anjo da guarda de criança, eu acho que fica ali, né? Porque menino é terrível. Qualquer coisinha, então, criança dá muito trabalho. Em outras culturas, gente, todas as culturas têm um anjo protetor denominado de outra forma.
E esses anjos protetores, eles são levados à conta de seres mágicos, né? Como então, e outros nomes, né? São os querubins, são as fadas, gênios, guias, anjos, né? Repetir ali, vigias. A Bíblia, né? Os hebreus, eles falavam muito de anjo protetor. E o anjo apareceu a Isabel, falando que ela ia ficar grávida. Ela duvidou, né? Porque ela já estava com a idade avançada. Um anjo apareceu para Samuel, sei lá. Então, são 300 vezes que aparece na Bíblia a palavra anjo. Que um anjo chegou, que um anjo falou. Então, é a forma deles entenderem essa proteção. Quem descortina essa situação para nós é o Espiritismo. O nosso anjo, né, ele não é um ser especial. Ele não é uma divindade. O nosso anjo é um ser como nós, desencarnado, que já viveu aqui na Terra e ele está um pouquinho mais evoluído do que nós. Então, ele não é uma divindade, como via-se no passado, as deusas me protegem, né, os querubins. Então, o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor, ele não é uma divindade, né, muito acima de nós, muito evoluído. Ele está um pouquinho mais evoluído do que nós, ok? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma pergunta: quais são os verdadeiros laços de família? Por que eu coloquei isso aqui, né? Nós vamos entender. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. Às vezes, as pessoas estão desencarnadas, a família está toda desencarnada e tem-se ali no plano espiritual contatos muito próximos. Por quê? O amor nos une, né? A sintonia nos aproxima. Então, não é porque nós desencarnamos que nós vamos ficar sozinhos. Muitas vezes nós estamos com os nossos... E muitas vezes também é necessário que todos desencarnem, dependendo do que vem acontecendo ali, dos dramas, conflitos naquela família, que todos desencarnem para juntos reverem a sua situação e fazer um novo programa espiritual de, né, ajuste entre eles. Nós temos a família espiritual, que se une por amor, por afinidade, por sintonia, e temos a família carnal. Muitas vezes o meu irmão carnal não é da minha família espiritual. Quantas pessoas não se sentem totalmente estranho no ninho, né? Vamos dizer assim. Nossa, não tenho nenhuma afinidade com a minha família. Às vezes não é a família espiritual. A família espiritual dele talvez seja um amigo, um conhecido, um compadre, seja lá quem for, que tem essa sintonia com a gente, né? Muitas vezes não é a família carnal, a nossa família espiritual, tá? E os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes da reencarnação, durante a reencarnação e após a reencarnação, né? Então, eu já estou com minha família espiritual na erraticidade. Algum deles, né, que evoluiu mais rápido do que eu, vai me tutelar para que eu venha, reencarne, e ele vai estar comigo o tempo inteiro, me auxiliando para que eu não caia, né? Para que eu não desista, né, das minhas provas. Que a gente vê tantos casos aí de desistência, né, das provas que tem que passar. E o nosso anjo da guarda fica ali, ó, nos tutelando, nos protegendo, nos dando bom ânimo para que a gente continue a nossa jornada, né, evolutiva. Porque a nossa missão aqui no planeta Terra é evoluir. Ninguém reencarna por nada. Estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui em prova, estamos em expiação e alguns estão em missão, tá? Então, esses nossos irmãos, né, espirituais, que
que são da nossa família, tem a sintonia e o amor que aproxima, eles não, nós não nos afastamos deles. Vez ou outra nós vamos estar juntos nessa ou naquela reencarnação. E podem se trocar os papéis também. Emmanuel, né, sabe-se que Emmanuel, que é o espírito protetor do Chico, ele viveu na época de Jesus, né, mostra lá no livro Ave Cristo, parece, né, quem ele foi, tá, um coronel romano, depois outras reencarnações, quer dizer, ele evoluiu e veio tutelando o Chico na missão do Chico. Então, o Chico Xavier tinha lá o seu protetor. Por mais evoluído que o Chico fosse, ele tinha um espírito bem mais evoluído do que ele numa missão. O Chico veio como missão, que foi divulgar, propagar, né, a doutrina espírita. E Emmanuel tinha essa missão com ele. Dizem, né, não tem nada de provado, que o Emmanuel vai reencarnar e eles vão trocar de papéis. O Chico vai ser o anjo guardião dele. Isso, né, dizem. Tá? Então, pode ser que seja mesmo. Né? Quem sabe? O que são, então, os espíritos protetores? Ensina-nos a doutrina espírita que todos contamos com a ajuda dos espíritos desencarnados, voltados ao bem, os quais, pela intuição, buscam nos orientar e auxiliar. A gente tem, muitas vezes, intuições que a gente acha que é só nossa. E muitas vezes são os nossos amigos espirituais falando com a gente para que a gente faça isso, deixe de fazer aquilo. Que momento que a gente sente mais a presença do nosso anjo, do nosso espírito protetor? Muitas vezes na hora da dor extrema. Nós sentimos a presença do nosso anjo protetor. Lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Né? Então, a solidão, se a gente for olhar, tiver um pouco de equilíbrio, a gente nunca está sozinho. Nós sempre temos o nosso amigo espiritual do nosso lado. Tá? Eu tive internada o ano passado, né, 15 dias no CTI isolada. O psicólogo entrava lá e queria conversar comigo, pensando que eu estava num drama, morrendo de estar sozinha 15 dias sem ninguém para conversar. Aí eu falava com ele, olha, eu gosto muito de gente, mas eu gosto muito de estar comigo mesma. E isso para mim não é problema. Então eu fiquei lá, 15 dias sozinha, isolada, entrava um, saía, entrava outro, saía, e eu lá, sozinha, isolada. Pergunte-me o que passava pela minha cabeça, não sei. Não sei se eu esvaziei a minha cabeça, eu não sei. Eu sei que eu fiquei muito bem ali, 15 dias no isolamento. Né? Mas eu não estava sozinha. Eu estava com o meu amigo do meu lado, meu anjo guardião, meu espírito protetor do meu lado. E me fortaleceu, e muitas vezes eu só pensava, né? Isso eu lembro que eu pensava, Senhor, alguma coisa eu preciso aprender. Me mostre o que é. Para eu estar aqui passando por essa privação é porque eu preciso aprender alguma coisa. Então me mostre o que eu preciso aprender, para que eu mude, né? Para que eu seja uma pessoa melhor quando eu sair daqui. Não sei se deu certo não, né? Mas a gente vai tentando, né? Constituídos por entidades amigas, espíritos familiares, desta ou de outras existências, os espíritos protetores se incumbem de nos induzir ao esforço do bem e do progresso. Então a missão deles é essa, eles não podem intervir no nosso livre-arbítrio, mas eles podem nos auxiliar, né, nos intuir, para que a gente se esforce para ser cada dia melhor. Dentre os espíritos protetores, chamamos, né, destacamos os chamados guias espirituais, que se vinculam particularmente a um indivíduo para protegê-lo. Cada um de nós temos um amigo protetor, tá? Um anjo da guarda, um anjo protetor, um espírito protetor. Eles não podem, né, intervir no nosso livre-arbítrio, mas eles estão aqui o tempo inteiro nos ajudando. Tem um caso de um rapaz desempregado, a família já passando fome, e ele saía todo dia de manhã para poder procurar emprego e voltava para casa arrasado porque não tinha encontrado. Mais uma vez, ele saiu de manhã, né? Antes de sair, ele rogou a Deus que enviasse um anjo protetor que o
levasse até a agência e arranjasse um emprego para ele, né? Vamos dizer assim. E que abrisse portas para ele e tal. Ele rezou a Deus pedindo que enviasse um anjo que o ajudasse, que o auxiliasse. Aí ele passando, indo para a agência de empregos, ele foi intuído de parar na banca de revista. Na banca de revista, ele viu lá, destacado, né, um anúncio de emprego. Então ele foi intuído. Ele pegou aquele jornal, comprou o jornal e foi até essa empresa. Chegando lá, a pessoa que fez a entrevista não queria contratá-lo porque ele estava além das exigências do cargo. Mas ele precisava trabalhar. E ele ele convenceu essa pessoa de que ele precisava e ele queria aquele emprego, apesar dele estar um nível acima. E o chefe, né, a pessoa da entrevista, por intuição, aceitou ele, né? E deu certo. Ele começou a trabalhar, se afinou com o trabalho, com os colegas, e ficou sendo uma pessoa muito querida ali. E ele tinha certeza de quem, né, o auxiliou foi um amigo espiritual que o auxiliou. E rezava por esse amigo todo dia agradecendo, né? Então, o nosso anjo, o nosso espírito protetor, ele não pode fazer tudo por nós, mas ele pode nos intuir. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Se esse rapaz olhasse ali e não quisesse ir porque era um emprego abaixo da capacitação dele, ele não ia conseguir emprego. Mas ele teve força de vontade, ele foi humilde em aceitar o emprego que estava aquém das condições dele, né? No texto não fala que condições, se é estudo profissional, tal, né? Mas fala das condições que ele tinha, estava além da vaga oferecida. Então, tanto ele foi intuído e ele teve a iniciativa de ir, tanto quanto o chefe também, né? A pessoa que fez a entrevista, também foi intuído de aceitá-lo para aquele emprego. E deu tudo certo. Então, se muitas vezes nosso espírito protetor ventila na nossa cabeça para você fazer determinada coisa, você está no desespero, procurando alguma coisa, se você não sai do lugar, nada vai acontecer. Eu vi uma frase, acho que foi do aeroporto, falando, né? Podemos fazer tudo pelo nosso semelhante, menos a parte dele. Então, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, temos que sair do comodismo e agir, e correr atrás. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Né? Assim foi dito, né? Por Jesus. Então, quem é o espírito protetor? O espírito protetor é de uma ordem elevada, né? Na realidade, ele é um grande afeto que trazemos do passado e que, por ser mais evoluído do que nós, nos assiste na presente encarnação, isso é, em nossa existência atual. Às vezes a gente não sabe, né? O meu anjo guardião, meu espírito protetor, ele foi meu pai, né? Numa encarnação dessa para trás aí, na penúltima, na última, ele evoluiu mais do que eu e ele vem me tutelar nessa encarnação por amor. Por amor. Né? O que aproxima, o amor aproxima. Né? Assim como o ódio também, né, gente? Em questão de reencarnação, tanto o amor aproxima como o ódio também. Então a gente está sempre ligado ao outro, seja espíritos encarnados, né, ou desencarnados, pelo amor ou pelo ódio. Muitas vezes o ódio aproxima duas pessoas numa encarnação para que elas mudem aquela sintonia entre elas, para que elas se tornem amigas, se amem, né, oportunidade de se amar. Aí eu estava falando sobre a família espiritual e a família consanguínea, né? Nada impede que eu, tendo contato com um irmão de sangue, eu não me afine tanto com ele que ele passa a ser da minha família espiritual. Pode acontecer. Tá? Eu li um livro que chama... como é que é o nome dele, gente? Esqueci o nome.
A moça, ela veio numa família totalmente assim, que não tinha nenhuma afinidade com ela e nenhuma relação. Nunca tinham reencarnado juntas, nunca. E ela veio com uma doença mental. Naquela época, né, foi na época da Segunda Guerra Mundial, ela veio com uma doença mental. A mãe nunca tinha recebido aquela filha como, né, nenhuma encarnação, nem o pai, nem os irmãos. E a menina, ela já, desde muito nova, com 10 anos, ela foi para o manicômio receber choques. A mãe a amou tanto que, né, fazia tudo por ela. Mãe amou, né? Então fazia tudo por aquela menina. E quando ela completou 17 anos, passando por tudo que ela tinha passado na vida, né, ali dentro do manicômio, estupro, tudo, choques, a mãe deu um jeito de fugir com ela. E assim, foi um amor tão grande entre elas, que quando chegaram na espiritualidade, essa afinidade aproximou, né, as duas. Tá? Ela também era rebelde com a família, porque ela não reconhecia naquelas pessoas nenhum amor, ninguém, e ela também amou aquela mãe, assim como a mãe a amou. Aquela mãe passou a ser, então, a família espiritual dela também. E em uma próxima encarnação, aquela mãe poderia vir também tutelá-la, né, auxiliá-la na encarnação presente. Tá? Então, o fato de alguém ser apenas meu parente sanguíneo, não quer dizer que a nossa afinidade, o nosso amor, não transforme aquele parentesco sanguíneo em parentesco espiritual. Tá? Pode acontecer também. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Então, assim como um pai, né, um pai carnal, não é esse o nosso papel enquanto pais e mães? Não é orientar os nossos filhos para que eles cresçam, né, uma pessoa educada, moralmente evoluída. Todo pai quer educar o filho para que o filho seja uma pessoa de bem. E a gente fica muito feliz quando a gente vê um filho nosso bem-sucedido, quando a gente recebe um elogio, né, do seu filho. Nossa, seu filho é um amor de pessoa, que menino educado. Nossa, a gente faz até assim, né? Então, a gente fica muito feliz de ver que o nosso filho deu certo. A nossa educação, a nossa orientação fez com que ele fosse uma pessoa de bem. Então, nosso anjo, nosso espírito protetor também fica feliz de nos ver seguindo o caminho do bem. E, ao contrário, também acontece. Um pai, né, quando um jovem entra no mundo das drogas, a frase que a gente mais ouve: onde foi que eu errei? Os pais muitas vezes falam isso. Às vezes não errou. É um filho rebelde que não aceitou a educação, não aceitou a orientação dos pais e acabou caindo numa situação errada. Sofre tanto a família quanto aquele ser desobediente, né, que uma hora, de repente, vai cair em si e ver que errou. Assim somos nós também, enquanto espíritos. Às vezes a gente cai, o nosso espírito protetor sofre com a nossa queda, mas ele não pode intervir. Ele tem que esperar você cair, você aprender e você voltar para ele. Lembrem a parábola do filho pródigo? Né? O filho pródigo, né, o pai, Deus, né, deixou que ele seguisse o seu caminho, o caminho que ele queria. Nesse caminho ele errou, muitas vezes, ele sucumbiu várias vezes, até que ele caiu em si e retornou para o Pai. Assim é também, né, a nossa jornada diante, até dos pais carnais também. Às vezes, quando você faz lá os 10, 30, 40 anos, você vê o tanto que você errou e o tanto que você fez seus pais sofrerem. Assim somos nós com o nosso espírito protetor também. Uma hora a gente volta para ele. A gente acorda,
pela dor. Se não aprende com amor, aprende com a dor, né? Então, às vezes, a gente volta para o caminho do bem. Aí o nosso espírito protetor volta a nos intuir. Não é que ele nos abandona, né? Mas ele deixa você livre para errar, né? Ou acertar. Tem uma história também que fala de um motorista, né? Chamava ele de pé duro, né? Porque ele corria demais. E ele era motorista de ônibus. Um dia ele bebeu muito e pegou o ônibus com aquele tanto de gente dentro, todo mundo, devagar, motorista, devagar, motorista. E ele, pé no acelerador, aí os passageiros começaram a descer. E ele só falava, meu santo é forte, tem problema não, meu santo é forte. E os passageiros começaram a descer, até que um único corajoso ficou lá dentro do ônibus. Aí esse corajoso chegou para ele e falou com ele, olha, desse jeito que você está fazendo... chegou para ele e falou, eu sou o seu santo. Porque ele falava, meu santo é forte, meu santo é forte, né? Aí o santo, né, o espírito protetor dele, chegou para ele e falou, olha, eu sou o seu santo, mas do jeito que você está fazendo, nem o Espírito Santo vai te proteger. Pode abrir essa porta que eu vou sair. Saiu. Não deu 2 quarteirões, pimba, desencarnou e aí, né? Cadê o santo? Nem o santo dá conta, né? Alguns caminhos que a gente escolhe, muitas vezes nem o nosso santo, nosso espírito protetor vai dar conta de nós. Então ele deixa você quebrar a cara, que você é desobediente, você não ouve, você prefere ouvir espíritos do mal que muitas vezes estão ali tentando a sua queda, e você tem mais sintonia com ele do que com o seu anjo bom, seu espírito protetor que quer o melhor para você. Eu coloquei, né, só a imagem aqui, né, um pai orientando o filho, seguindo, né, de mãos dadas com o filho, e o anjo, o espírito protetor, né, que o papel dele é o papel do pai, né, que mostra para o filho o caminho, que ensina o que é bom, que quer protegê-lo o tempo todo. Eu vou fazer uma parte aqui, né, para falar dessa questão de proteção. A gente tem visto muito, né, essa proteção dos pais estragando os filhos, estragando muitos filhos. Hoje, os pais, para justificar a sua ausência física, ou até mesmo atenção e amor aos filhos, está protegendo demais. Então, meu filho nunca erra. Meu filho não fala mentira. Meu filho isso, meu filho aquilo. Este amor, gente, de proteção, é um amor, né, que os pais... Eu faço isso porque eu amo meu filho, mas você está protegendo seu filho carregando ele no colo. O filho tem que caminhar. Ele tem que ter autonomia, ele tem que aprender a resolver seus próprios problemas. Não é a mãe, o pai ali protegendo que vai fazer com que ele cresça, não. O nosso próprio espírito protetor não nos deixa quebrar a cara de vez em quando? O que o pai e a mãe têm que fazer? Orientar o filho, para que ele tome suas próprias decisões, para que ele consiga conviver na adversidade. Isso vai fazer com que ele fortaleça. Então, infelizmente, hoje em dia, essa proteção está sendo muito grande e os filhos estão com as asinhas, né, bem grandes. Eles não obedecem professor, a escola não é para educar, é para instruir. A educação vem de casa. Aí eles terceirizam a educação dos filhos, a escola que tem que educar, mas quando a escola tenta educar, a escola também está errada. Então, assim, está bem complicado essa inversão de valores que os pais hoje em dia estão tendo. Estão protegendo demais o filho, não está deixando o filho crescer, nem ter autonomia para resolver suas próprias questões. Nós tivemos no início do ano uma situação na escola que nós trocamos uma menina de lugar, colocamos ela na frente. Ela brigou, falou que não queria sentar ali na frente, que ali ela não ia ficar e tal. O pai foi lá e tirou ela da escola.
Então, esse tipo de proteção é que está errada. Por mais que a gente tentasse, lá atrás ela tem amigos, ela conversa demais, aqui na frente vai ser melhor para ela, mas a menina bateu o pé, que ali ela não sentava, questão de orgulho também, o pai foi lá e tirou a menina da escola. O que isso significa? Excesso de proteção. Agora, onde ela estiver, será que o papai e a mamãe na vida inteira vai estar por trás para protegê-la? Então, é uma situação complicada isso aí. Emmanuel, em O Consolador, alerta. Um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades de maneira indireta e confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Então, na dor eles vêm nos confortar, né? Mas nos momentos de alegria também. Às vezes você está no momento, né, um ápice da sua vida, casamento de um filho, né, a formatura de um filho. Naqueles momentos também o nosso espírito protetor está do nosso lado, se regozijando com a nossa felicidade, com a nossa alegria, com o nosso sucesso. Então não é só na dor que nós sentimos a presença dele, nos momentos de felicidade também. Mas a gente só pensa na dor. A dor, ele vai estar aqui, mas nos momentos de felicidade também ele está do nosso lado. Kardec, ele teve, né, o Leon Denisard, né? Ele, engraçado é que essa semana lá no Show do Milhão, no Caldeirão do Hulk, tem uma pergunta valendo, eu acho que foi a penúltima pergunta do milhão. Perguntou qual era o sobrenome do Allan Kardec, né? O verdadeiro nome de Allan Kardec. E o rapaz não soube responder, né? Eu falei, eu sei. Nós sabemos, né? Então, se eu tivesse lá, não tinha respondido as outras não, mas aquela eu responderia. Então, gente, o Kardec, ele tinha o seu anjo protetor. O seu anjo protetor, ele começou a percebê-lo, quando ele começou a sua missão, com batidas, né, na parede. Chegou a esposa dele, né, também ouviu aquelas batidas, e ele, incomodado com aquilo, né, não foi na casa da madame lá, né, não sei nem se eu tenho o nome dela aqui, e perguntou. Aí ela falou, você pergunte para ele mesmo que ele está aqui. Aí ele se apresentou para ele como o seu espírito protetor, que iria acompanhá-lo naquela missão, né? Então, aqui é uma fala, né, está lá no Obras Póstumas, Kardec fala, né, dissestes que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá, compreendendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem das coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Quer dizer, passava também por dificuldades, ele tinha, né, o seu trabalho, mas ele passava também por certas dificuldades, né? O que o Espírito da Verdade, né, que se apresentou como seu anjo guardião ali, naquele momento, naquela missão, ele fala, nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar, né? Então, os nossos amigos, nossos protetores, eles não vão nos auxiliar apenas nas questões morais, mas também nas questões materiais. Aqui nesse planeta, a gente precisa viver de coisas materiais, a gente precisa de trabalho, precisa ter uma casa, precisa ter condições de ir e vir. Então, os nossos espíritos protetores, eles também nos auxiliam na nossa vida do dia a dia. Assim como aquele rapaz conseguiu um emprego, porque o seu espírito protetor o auxiliou, intuiu. Claro que ele fez a parte dele de correr atrás. Mas eles também podem nos auxiliar. Claro que eu não vou pedir para eles, me fala aí, me intui, né, qual é o número da loteria. Não é assim, né? Mas pedir um bom emprego, pedir um emprego, né? Então, pedir saúde, pedir para auxiliar num desejo, numa vontade, sei lá, de fazer uma viagem, né? Me auxilia, me acompanha. Eles também podem nos auxiliar em coisas materiais, não só em coisas espirituais ou morais, tá? Essa questão de Allan Kardec, né?
é o espírito protetor, que se apresenta como espírito de verdade. Por que que ele ficou batendo ali, né? Ele conta lá no dia da reunião, na casa da madame lá, que ele estava batendo para que ele parasse de escrever o que ele estava escrevendo. Porque estava tudo errado, tinha muitos erros ali, muitos equívocos. Aí ele pergunta, mas me fala, o que é? Onde é que eu estou errando? Ele falou, leia novamente do número 3 até o 30, que você descobrirá o seu erro. Aí ele chega em casa, ele vai ler, ele vê um erro grotesco, não cita qual é esse erro, mas ele faz a correção. Na próxima reunião, ele pergunta, e aí, você viu o que eu escrevi? Ficou bom? Ainda não é o ideal. Não divulgue ainda, você ainda vai encontrar alguns erros no seu texto. Aí ele fala com ele, né? Eu não estarei com você o tempo inteiro. Eu me apresentarei uma vez por mês. Aí Kardec, mas uma vez por mês? Não tem como você estar comigo o tempo todo, não, porque são muitos desafios que eu vou enfrentar. Eu estarei com você, mas presente aqui uma vez por mês. Né? E ele ficou inseguro com essa situação. Mas é interessante. Está lá em Obras Póstumas, no capítulo 3, né, na parte 2ª. Meu guia espiritual, tá? Que é o espírito de verdade. Quando a gente faz uma análise, né, e observando os textos da Bíblia, né, Jesus se apresenta, né, em João, não lembro qual o versículo, como o espírito de verdade. Então, Jesus esteve auxiliando Kardec na codificação. Não fez para ele, por ele, mas o auxiliou, o intuiu, o protegeu nas adversidades, que ele passou por muita dificuldade, né, na codificação. Foi massacrado, né? Os próprios parceiros foram contra ele quando ele começou a codificação. Aqui tem uma nota do próprio Kardec, eu coloquei na íntegra porque é interessante. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais. Né? Então, tinha situações que ele tinha que passar por ela, mas com a proteção desses amigos espirituais, ou desse amigo espiritual, ele conseguiu vencer a sua missão e nós estamos aqui até hoje, né, estudando e aprendendo com Kardec. Foi uma missão realmente árdua, difícil, mas que ele aceitou essa missão. Lá na questão 524, lá fala que, né, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Eles estão o tempo inteiro, né, nos protegendo em todas as situações. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Mas, quase sempre, tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Então, muitas vezes, é o caminho que nós escolhemos que nos leva ao sofrimento. Nossa, eu quero casar com um rapaz rico, porque se não for rico, bonito, não é esse que eu quero. Aí faz, casa com o rico, vai sofrer. Às vezes o amor da vida dela era um pobrezinho, feinho, né, onde ela chegaria à felicidade com ele. Mas ela quer o rico. Então as nossas escolhas é que nos levam ao sofrimento. Poderíamos, né, deixa a vida me levar, né? Quer dizer, se eu estou apaixonada por este, ele por mim, é com ele que eu devo ficar.
e não por ambição escolher um outro caminho que vai me levar ao sofrimento. Muitas vezes, realmente, a gente tapa os ouvidos, né? Na questão 503, o espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar de seus avisos, não sofre com isso e não vê, assim, perturbada a sua felicidade? O espírito protetor vai ficar infeliz porque nós não o ouvimos, não seguimos o que ele nos orientou? Sofre com seus erros e os lamenta. Mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então, nós, enquanto encarnados, como pais, vemos o nosso filho indo para o caminho errado, nós sofremos demasiadamente. Né? Principalmente quando nosso filho cai no mundo das drogas, né? Um caminho totalmente errado, nós sofremos. O nosso anjo guardião não. Por quê? Ele tem uma visão muito mais ampla da vida. Ele sabe que lá na frente, aquele nosso erro vai ser um aprendizado, que nós vamos aprender e uma hora, como filho pródigo, nós vamos voltar para o caminho certo. Então, eles não sofrem, eles se angustiam, né? Não como nós, enquanto pais encarnados. Não há esse sofrimento. A questão 493 é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou o encargo. Quando ele não se oferece para nos tutelar, ele pode aceitar o encargo de vir nos acompanhando na nossa encarnação. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher, para seus protegidos, seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Então nós temos um espírito protetor exclusivo para nós. De repente ele pode auxiliar um outro, mas exclusividade nós temos. Olha a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Põe alguém exclusivamente por nós. E a gente nem agradece, né? A gente nem agradece. Quem aqui já fez uma oração para o seu espírito protetor? Já nem lembra que tem espírito protetor, né? Muito bem. Então, muitas vezes a gente nem agradece o nosso espírito protetor. Tá? Na questão 497, pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que ele queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Os maus querem a nossa queda moral, né? Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Então, eu tenho uma afinidade com o meu protetor, eu estou aberta a ele. Não adianta o malzinho ficar falando na minha cabeça, porque eu sou mais em sintonia com o meu protetor. Então, ele vai falar, vai entrar, vai sair, e eu não vou nem ouvi-lo, né? Porque ele quer a nossa queda, mas a nossa afinidade está com o nosso protetor e nós vamos ouvi-lo, né? Através da nossa intuição. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures, uma boa vontade a ser auxiliada. Então, às vezes, aquele mau espírito que está ali tentando fazer a nossa queda, de repente, ele vendo, né, o nosso espírito protetor nos auxiliando, vê a nossa postura moral, às vezes ele também vai querer e pedir para ser auxiliado. Aplica-se então em auxiliá-lo, aguardando que seu protegido lhe volte. Então eu vou, ele vai, né, para o mal, mas ele uma hora volta. E às vezes volta com aquele mal que falou na sua cabeça, né? Quando não se mostra disposto a ouvir, os guardiães respeitam o seu livre-arbítrio e se afastam. Assim como o anjo lá do motorista, né? Eu sou seu anjo, meu filho, mas tchau para você, eu não vou ficar aqui, né? Lembrando dessa questão, né? Tem uma passagem do Chico, né? Vocês devem conhecer. Ele, no avião, né? Ele começa a gritar, né? Socorro, socorro, ai meu Deus! Aí Emmanuel aparece para ele e pergunta, por que você está gritando tanto? Por que tanta histeria? Eu estou com medo de morrer.
Aí Emmanuel fala com ele, né? Eu já morri e não estou nesse desespero todo, né? Sofra pelo menos, tenha medo, mas com dignidade, né? Dá uma chamada nele lá, né? Então, muitas vezes a gente, né, ouve o nosso espírito protetor ou não, né? E ele espera. Ele fica de lado esperando você quebrar a cara. Quando você quebra a cara, você volta. Vocês já ouviram, muitos pais falam isso, né? Eu te avisei, eu te falei, né? Menino odeia ouvir isso, né? Você fala uma coisa, ele não te ouve e vai para outro caminho, na hora que você volta, eu te avisei. Eu não te avisei que não era para fazer isso? Aí quebrou a cara, voltou, né? Humilde, com o rabinho entre as pernas. Determina o bom senso que o pai, após alertar inutilmente o filho quanto aos seus enganos, deixe-o seguir pelos caminhos tortuosos que escolheu, a fim de que aprenda com seus próprios erros. É assim que a gente cresce, né? A gente aprende com nossos erros. Algo semelhante ocorre com nossos mentores espirituais, quando nos comprometemos com vícios e desatinos, fazendo ouvidos moucos à sua inspiração. Metemos o pau no ouvido, né? Na nossa expressão, né? Metemos o pau no ouvido, a inspiração, a intuição e vamos para o caminho errado. Então, nossa vida complica-se, porquanto é graças à ajuda espiritual que em múltiplas circunstâncias, problemas são resolvidos, dores são amenizadas, males são superados, influências nocivas são neutralizadas, né? Coloquei ali o filho pródigo só para eu lembrar de falar do filho pródigo, mas eu já falei dele, né? Então, a gente não ouve, quer seguir o seu próprio caminho, quebra a cara e uma hora volta, né? E assim acontece com a gente também, né? A questão 499, o espírito protetor está constantemente com o protegido? Não. Haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Não haverá alguma circunstância, né, que ele não perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto ao seu protegido. Tem momentos que não há necessidade. Ele não fica colado andando atrás de você igual um encosto, né? Ele está te protegendo, mas ele não está andando atrás de você o tempo inteiro. Onde ele está em sintonia com você, através do pensamento, né? Ele vê seu pensamento, suas atitudes, ele consegue enxergar isso, né? Na questão 500, momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então, por diante, do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá aqui na Terra, né? Nenhum de nós, aqui encarnado, vamos chegar no momento de não precisar da tutela do nosso espírito protetor. Nós sempre precisaremos. Talvez em mundos felizes, né, em outros mundos, não há necessidade do espírito protetor, porque você já alcançou um nível muito alto, né? Vocês acham que Jesus teve um espírito protetor? Né? Há uma passagem que Jesus fala, eu acho que eu anotei aqui, deixa eu ver aqui. Está lá em Mateus 26. Quando, né, eles falam, né, se és mesmo o Cristo, o Rei, por que você não manda, né? Não pede o seu pai que mande anjos para te proteger, né? Aí ele fala, você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjo. Então, ele tinha, né? E tem um momento na Bíblia que a gente, às vezes, passa despercebido, mas, né? Deixa eu ver aqui onde que está. Vamos lá. Aqui nós temos, né? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Está lá em Lucas 22, 44, né? Então, no jardim de Getsemane, né, Jesus foi consolado por um anjo
e fortalecido pelo Pai para caminhar vitoriosamente para a cruz. Então foi aquela passagem antes da crucificação, quando Jesus foi orar aos pés do Monte das Oliveiras. Getsemane significa óleo, né? Moinho de óleo. Era um lugar onde tinha, né, um moinho que eles tiravam o óleo das azeitonas ali, passavam no moinho, e aos pés do Monte das Oliveiras ele foi orar, né, antecedendo a sua crucificação. E ali ele chamou, né, os discípulos, 3 foram com ele, e ele falou: fique aqui, orem, para que não caias em tentação. E ele foi orar. Ali ele viu tudo que ele ia passar, tudo que ia acontecer, né, com ele na sua crucificação. Foi uma vida inteira dele passou, né? Foi naquele momento que ele pediu a Deus que afaste de mim esse cálice. Então foi um momento que ele se viu como humano, né? Afaste de mim esse cálice. Na mesma hora ele voltou a si e falou: mas que seja feita a sua vontade e não a minha, né? Então ali fala o seguinte, olha para vocês verem. Quando Jesus voltou, né? Voltou 3 vezes e os apóstolos estavam dormindo, né? E Jesus falava: nossa, vocês não podem vigiar um momento? Não podem vigiar um momento, né? Enquanto eu estou ali fazendo a minha oração, vocês estão aqui dormindo, né? Lá em Mateus 26, 53, Mateus também conta, né, essa passagem e fala que Jesus, ele ficou tão agoniado ali que ele suou sangue, né? Aí esse fenômeno, né, igual eu estou colocando ali, né, nesse momento que ele sentiu extremamente só, no momento que ele viu, né, o que ia acontecer, que ele teve medo, uma grande angústia, um grande sofrimento, ao ponto dele suar sangue, veio um anjo para consolá-lo, né? Então, esse anjo pode ter sido, né, aquele anjo que o acompanhou durante toda a encarnação dele, mostrando para ele: você não está sozinho, eu estou aqui com você. Sede forte, né? Essa missão você escolheu passar por ela. Por mais dor que você vá, né, sofrer, você escolheu essa missão. Então, esse evento, né, de suor de sangue se chama hematidrose, né? Segundo a medicina, esse evento é chamado hematidrose ou suar sangue. É um fenômeno raríssimo causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Então Jesus sentiu medo, sentiu angústia. Naquele momento ele sofreu vendo o que ele ia passar. Foi o momento mais humano que ele teve, que ele sentiu a dor humana, né? Vendo o que ele ia passar. A gente vê histórias de Jesus, né? Nossa, mãe, a gente sofre tanto, né? Imagina vendo ele passando por aquilo ali. É só a gente vendo, né? Assistindo um filme, vendo o sofrimento de Jesus. Igual a minha irmã, né? Nós já assistimos as 3 temporadas de The Ghost, né? The Ghost mesmo. Os enviados. Os enviados? Os escolhidos, né? A minha irmã me falou assim: Sônia, eu não estou preparada para ver a 4ª temporada, ou a 5ª, que vai ser a crucificação de Jesus. Porque se a gente já está sofrendo com ele, né? Porque é tão real, né? Se a gente já está sofrendo com ele até a 3ª temporada, imagine na hora da crucificação. O filme Paixão de Cristo também é muito forte. Também é muito forte. Nossa, a gente sofre demais. E naquela hora, gente, da crucificação, a gente fica assim, igual os discípulos ficaram. Desce daí, Jesus, joga um trem nesse povo aí, né? A gente, né, quer que Jesus faça aquilo, por isso que a gente entende os discípulos. Lá nos Escolhidos, mostra a humanidade dos discípulos. Eles eram homens imperfeitos, né? Então eles erraram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus sabia que
que Judas o trairia. Então ele viu tudo lá no Getsemane. Ele viu tudo. Então a dor, o sofrimento dele foi intenso, tanto que ele suou o sangue. Né? E é um fenômeno que acontece raríssimo, mas acontece. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando aborda a prece, Kardec destaca a importância de nos dirigirmos ao nosso mentor espiritual. O codificador oferece vários exemplos de oração dessa natureza. Né? Então ele mostra lá no final do Evangelho, né, preces ao doente, preces para isso, para aquilo, tal, e prece ao seu espírito protetor. Então eu peguei uma dessas preces, né, onde ele fala: espíritos bem-amados, anjos guardiães, que com a permissão de Deus, pela sua infinita misericórdia, velai sobre os homens. Sede nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Detende-nos no declive do mal. Que a vossa bondosa influência nos penetre a alma. Fazeis, sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. Né? Então não é só na hora do sofrimento, na hora das alegrias também. Né? Eles estão do nosso lado. Então fazer uma oração, como alguns colegas já falaram que fazem, né? É importante a gente agradecer a esse amigo abnegado que veio nos acompanhar. Nós tão imperfeitos, tão desobedientes, né? Que muitas vezes quebramos o pau no ouvido, não ouvimos, vamos fazendo coisa errada, porque não ouvimos as nossas intuições. Então ele, abnegado que fica ali do nosso lado. Tá? Então, gente, que Jesus nos guie e proteja sempre, né? Que nosso anjo guardião, que Deus o abençoe, né? Que ele esteja sempre fortalecido do nosso lado e não nos abandone nunca. Tá? Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu já falei com vocês, né? Esse estudo é do Livro dos Espíritos, da questão 491 a 520. Quem ainda tiver dúvida, tem muito mais coisa lá para ser, né, lido, estudado, mas o nosso tempo não daria para tudo isso. Tá bom? Então, muito obrigada, gente.